Oi, meu nome é Leonardo e hoje eu vou estar realizando um vídeo sequencial ao meu último vídeo, que era sobre macro, que eu expliquei sobre o meu macro salário fixo, e hoje eu quero explicar sobre o macro salário horista, que é outro macro que eu programei no Excel para facilitar a inclusão de novos dados. Bem, e com isso eu quero fazer com que você. Meu objetivo é fazer com que você aprenda alguns comandos e possa implementar na sua planilha do Excel. Lembrando, pessoal, que o macro já é algo avançado no Excel. Por exemplo, o curso que eu fiz de Excel, do básico ao avançado, ele não contemplava programação de macro. Então, foi algo que eu me interessei e fui atrás aqui, aprendi de forma autodidata mesmo, porque é algo simples. Então, o mais importante é entender a lógica, né? Mas é considerado algo avançado. É considerado algo avançado, mas é algo simples porque é só entender a lógica da programação. Mas, pessoal, agora eu vou dar uma melhor contextualização ali em relação ao funcionamento da planilha, justamente para que fique mais fácil de entender também, porque acho que eu passei meio por cima de tudo ali e creio que eu ler ali como funciona a planilha e também executar alguns comandos com vocês vai ficar mais fácil de entender. Então, bora lá? Agora eu vou passar de estar olhando diretamente para vocês, vou olhar para a esquerda. Então, bora lá, pessoal. Bem, pessoal, agora vocês estão comigo aqui acompanhando a minha tela do Excel, onde eu falo como funciona essa pasta de trabalho. Então, essa pasta de trabalho ela foi criada com o intuito de realizar uma administração patrimonial mais detalhada, e para isso se faz necessário o uso de outras quatro planilhas, que é o registro de salários, subdivisão patrimonial, registro de investimentos e a síntese e apresentação. Bem, o meu intuito com essa pasta de trabalho é exatamente o que cada título fala aqui: registrar o salário, realizar a subdivisão patrimonial desse salário, realizar registro de investimentos, se eu for fazer com o salário, que normalmente na subdivisão patrimonial eu coloco, eu classifico para onde vai cada coisa, né? Que é uma subdivisão, em que uma certa quantia é destinada a investimento. Então, se você for realizar um investimento, você coloca o registro de investimento. Por exemplo, você pode investir em outra coisa, né? Comprando algo pode ser considerado investimento. Mas se você for investir em um investimento bancário, um investimento de corretora, você coloca ali como registro de investimento. Isso eu achei que é algo legal para você ter numa planilha, numa pasta de trabalho no controle patrimonial. E a quarta parte é síntese e apresentação. Então, eu vou explicar novamente, como eu já tinha dito, porque acho que eu passei muito rápido por isso. Aqui, a gente está no menu, na planilha Rede de Salários. Temos aqui os feriados e recessos do ano, onde a pessoa pode alterar aqui. Óbvio, eu deixei protegido esses aqui porque já está como se fosse algo fixo. Quais dias são feriado e quais dias são recesso. Mas você pode alterar, por exemplo, se você for fazer, né, uma planilha assim, você pode alterar desbloqueando. No meu caso aqui, como eu estou mostrando a minha planilha, eu deixei bloqueado. Eu até falo para vocês que eu não vou repassar essa planilha justamente por ter macro. E como é uma planilha com macro, ela mexe com programação. Então, normalmente, quando você abre no computador, ele bloqueia o uso da macro. Porque a macro, ela pode ser utilizada para mudar pontos do seu computador. Então, ela vai utilizar o hardware do seu computador para executar funções. E pode ter gente que esteja com má intenção e possa fazer com que o seu computador execute funções. Eu não sei ao certo como funciona, mas eu sei que eu acho que a pessoa pode colocar um vírus no macro, alguma coisa assim.
Mas por isso eu não vou disponibilizar essa planilha. Quem sabe um dia eu disponibilize, mas sem as macros. Então, as macros escritas em blocos para vocês acrescentarem. E é isso. É por isso só que eu tô dizendo. Bem, aqui eu tô vendo que na janela que ela não tá mostrando a validação de dados. Eu não sei porquê, ó, mas tem afixo e orista aqui. Deixa eu mudar aqui, porque eu quero que vocês vejam. Então, olha só. Ó, aqui tá aparecendo afixo e orista. Bem, vou continuar por aqui então. Olha, aqui é para colocar o tipo de salário, fixo orista. Hoje a gente vai ver sobre a programação do tipo de salário orista. Vai ter aqui as horas trabalhadas por dia que você vai colocar. Então, eu já vou usar aqui para a gente registrar. Valor do salário. Valor do salário, vamos colocar aqui como 1.500, como foi o exemplo da aula passada. O valor da hora, como vai ser horista, vamos colocar aqui R$ 20. Então, olha só. Aqui, o que eu achei bacana, pessoal, que eu acrescentei, é que a gente vai ter estimativa de horas trabalhadas e através dessa estimativa de horas trabalhadas a gente vai ter o nosso valor estimado. E então, a gente tem a nossa formatação condicional no valor estimado e no valor do salário. Essa formatação condicional, ela é interessante porque quando a gente está falando de salário horista, ou até mesmo salário fixo normal, porque se você souber as suas horas aqui, por exemplo, no salário horista, basta multiplicar por quanto você ganha por hora para saber o valor estimado. Então, se você recebeu a menos, você já vai estar sabendo aqui, porque o Excel vai calcular automaticamente aqui através das fórmulas quanto que era o valor estimado para você conseguir. Então, o certo seria ter ganhado 2.880, mas aqui no nosso exemplo ganhamos 1.500. Nessa parte de data de abertura da folha ponto, é quando abre a folha ponto e embaixo é quando fecha. Então vamos colocar aqui dia 30 e dia 31. Não, não dá para colocar 30. Não, acho que é isso mesmo. 31. Bem, vamos colocar dia 1, na verdade, né? Dia 1 e 31. Vamos colocar isso aí. Tá. Diferenciou o negócio ali. Aqui, na forma de ganho. Validação de dados também. Forma de ganho. No caso aqui, eu coloquei como possível ganho extra. Apenas venda. E coloco um valor aqui de R$ 120. Vamos colocar assim. É só um exemplo, né, pessoal? E então, com o preenchimento dessa primeira planilha, que é registro de salários, a gente já registra pela nossa macro, que é a macro que a gente vai ver hoje, que eu vou explicar para vocês hoje. Então a gente clica aqui, ó, registrar salário horista. Clicou, beleza. Show de bola. Aqui, ao registrar o salário horista, o que vai acontecer? Aquele registro que você fez lá do 1.500 aqui, ele vai ser passado para cá, ó, 1.500. Já vai vir aqui para salário. Aqui temos essa outra célula falando sobre gastos fixos, que ela tá pegando essa tabela aqui, ó. Academia e TIM, que eu coloquei como gasto fixo. Mas aqui tá mutável, então deixa eu ver aqui, poderia ser um gasto fixo. Natação, vamos colocar aqui. Natação, você vai nadar. Daí, por exemplo, a natação é R$ 100, a TIM é 40. Pera aí, pessoal, só vou colocar o computador na tomada e já volto. Certo, pessoal, retornei agora aqui, já conectei na tomada. Agora a gente tem a natação e a TIM vamos colocar R$ 50. E aqui, o que eu fiz? Como eu normalmente faço marmita, eu coloco aqui ó, meus gastos com alimentação.
Então eu faço marmita para a semana inteira, então eu poderia colocar aqui o preço do quilo dos alimentos, é só preço imaginário. Aqui eu coloco o objetivo do quanto eu quero, que esses alimentos rendam. Então, por exemplo, eu quero 1 quilo de arroz. Deixa eu ver. 384,62 gramas vão gerar 1 quilo de arroz. E o valor disso vai ser um fardo de 1 quilo, na verdade, né? Que é o valor do quanto eu devo comprar. Que é o valor do quanto eu devo comprar. Então é R$ 5 um fardo de 1 quilo. Feijão aqui, vamos dizer, seja 500 gramas. Feijão, é tudo valor hipotético aqui, pessoal. Eu não tô falando nenhum valor certo. É só pra gente preencher ali aquele campo e a gente poder prosseguir. Então, olha, pessoal, com esse preenchimento, a gente já tem quanto vai gastar com alimentação, os gastos fixos, então, com coisas que você realiza, né? Que você usa plano da TIM ou faz pré-pago. Se você faz natação aqui, o seu valor que você vai pagar. E aqui eu coloquei itens fixos. O que seriam os itens fixos? Os itens fixos é justamente se você quer separar já um dinheiro pré-determinado para cada coisa, como investimento, oportunidade e educação. Então, vamos até alterar aqui. Eu quero 15% para investimento, 5% para oportunidade e 5% para educação. Ele já vai calcular automático, subdividindo aqui. Então, olha, o que vai ser calculado totalmente automático e o que vai variar. Vamos dizer assim, o que já vai pegar esse valor de 1.500 e vai ser calculado automaticamente, vai ser o gasto fixo. Então, o gasto fixo ele já vai ser, não vai ser algo, como que eu posso dizer, variável de acordo com as outras coisas, porque ele é fixo. O gasto com alimentação, então, já vai ser 1.500 menos 150, menos 114. E os itens fixos, eu coloquei para eles serem calculados antes desses descontos. Então, esse investimento aqui, esse valor de investimento de 15%, ele já vai ser calculado antes do desconto do gasto fixo e do gasto com alimentação. Então, 225 é 15% de 1.500. 75 é 5% de 1.500. Então, já está sendo calculado antes. Então, já a hora que você coloca o valor do salário, ele já é calculado automaticamente. O disponível para uso já é diferente. Por quê? Porque ele vai ser todos os descontos. Então, vai ser o salário menos o gasto fixo, menos o gasto com alimentação, menos o investimento, menos oportunidade, menos educação. Ao descontar tudo isso, temos o disponível para uso. E com isso, a gente tem o preenchimento dessa nossa tabela aqui, que vai ser para registro e posterior amostra do nosso gráfico de subdivisão patrimonial. Então, olha aqui, pessoal. Na síntese e apresentação, já apareceu isso aqui. Ó, então, já apareceu os dados do registro de salários para a síntese e apresentação, que é o intuito de apresentar, né? Então, a gente registra agora. Show. Aqui mostra com a subdivisão patrimonial. Vai mostrar toda a subdivisão patrimonial em um gráfico, mostrando as porcentagens em cada coisa. E aqui a gente vai ter a nossa tabelinha também, com quanto foi em cada coisa, que é muito interessante. Disso, terminamos essa planilha. Eu também vou mostrar para vocês como eu fiz esse macro. Então, posteriormente vai ter outra aula mostrando isso aí. Agora a gente chega na nossa terceira planilha. Então, já realizamos registro de salário,
Já realizamos subdivisão patrimonial do salário. E agora vamos fazer um registro de investimento. Então, aqui, para o registro de investimento, o que eu vou colocar? O valor a ser investido, então vamos colocar aquele valor ali, 225. Aqui, eu coloquei diferente. Ó, aqui é uma fórmula e aqui é um valor fixo. Por quê? Porque um é renda fixa e o outro é renda variável. Então, a renda variável, ela vai variar, aqui, ó, exatamente, ela vai variar de acordo com quanto está a cota daquele ativo. Então, por exemplo, tirando o fundo de investimento, né, que eu acho que não me lembro se é por valor de cota. Mas, bem, por exemplo, vamos colocar aqui, número de cota 1 e o valor da cota está 9,87. Olha lá, foi para 9,87, 2 vai multiplicar. E esse vai ser o valor a ser investido. Bem, aqui eu vou fazer na renda fixa primeiro. Bem, então vamos colocar aqui R$ 100 na renda fixa. E aqui a gente coloca que é um, sei lá, um CDB. Nome do ativo, vamos colocar 100%. 100% CDI, que tem bastante CDB que é assim, né? Banco. Aqui, banco, eu coloquei a validação de dados, mas eu vou colocar qualquer banco aqui. Vou colocar, por exemplo, Nubank, que tem bastante, tem bastante gente que usa. Na verdade, ele não vai deixar, né? Ele só vai deixar eu colocar isso da validação de dados. Então, vamos colocar Banco do Brasil aqui. A rentabilidade. Rentabilidade, eu já coloquei que é 100%. Então, vou colocar aqui 100% CDI. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui estava diferente, mas eu vou deixar como 100%. Porque já está escrito aqui como CDI. E aqui, se for, você coloca o vencimento. Se for, por exemplo, CDB de liquidez diária, daí você coloca aqui liquidez diária. Vamos colocar aqui. Liquidez diária. E agora você pode registrar a renda fixa. Aqui, que eu não tinha falado para vocês, nessa célula aqui da renda fixa, a gente tem a opção de escolher qual ativo a gente vai investir. E esses ativos aqui utilizados na validação de dados é justamente os ativos que estão aqui, ó, nessa tabela. E os ativos utilizados nessa validação de dados é justamente os ativos dessa tabela aqui também. Então, com isso, a gente pode realizar o registro. Então, vamos realizar o registro. Olha aí, registrado. E o que aconteceu aqui, pessoal? Teve a atualização do nosso gráfico. Atualização do nosso gráfico de investimentos. Aqui, o nosso gráfico de investimentos está mostrando que a gente tem 100% alocado em renda fixa. E o valor acima do 100% é quanto a gente tem alocado em renda fixa. Então, a gente pode vir aqui e agora vamos fazer investimento em renda variável. Então, renda variável, vamos colocar aqui fundo de investimento também para ser mais rápido. Vamos colocar aqui fundo 14%. Vamos colocar. Banco do Brasil também, só como exemplo. Número de cotas, 1 e R$ 125, o valor da cota para dar os 225 que a gente tinha feito lá. O dividendo, bem, aqui eu deveria colocar, opa, a rentabilidade, né, no caso. Bem, vou deixar sem nada, sua vez aí. Já que a gente está fazendo só de exemplo, então vamos registrar também essa renda variável, para a gente ver como vai ficar. Registrou a renda variável, olha o que aconteceu aqui.
teve um problema. O porquê tá como 375 é uma boa pergunta, porque, ó, essa pasta de trabalho, ela apresenta no total 5 planilhas. A planilha menu, registro de salário, subdivisão patrimonial, registro de investimento, síntese e apresentação e uma planilha que está oculta para a inserção desses novos dados de maneira mais rápida, que eu realizei a criação dela. Agora eu vou mudar só aqui a janela. Deixa eu só aqui. Aí. Agora eu vou mudar aqui. Ó, reexibir dados base, que é essa outra planilha. Aqui tem todas as coisas que foram inseridas. E olha, aqui tem um erro. Inclusive, eu vou ter que ver no registro de investimentos se está dando esse erro mais vezes. Porque não era para ter dado esse erro aqui. Bem, como eu estou fazendo meio que ao vivo aqui, às vezes não dá errado mesmo. Era para ter registrado só os 125 aqui, para ficar assim. E ao mudar ali, já atualiza aqui. Bem, mas depois a gente pode ver também na programação se tem algum erro. Mas isso é de menos. Bem, com isso, a gente tem o nosso exemplo criado aqui. Eu vou até ajeitar ele aqui pra gente, para ficar melhor, que esse aqui era para ter ficado mais ajeitadinho. Deixa eu pegar aqui. Vou criar uma outra planilha para não dar problema. Aí. Deixa eu ver aqui onde está esse aqui. Show de bola. Tá criado. Tá ajeitado no caso. E agora a gente vai prosseguir para programação. Bem, pessoal, eu estou em dúvida se eu mantenho essa aula como 1 hora e pouco, provavelmente vai dar ela corrido, ou se eu divido ela em 2 partes. Mas, bem, eu vou decidir na hora da edição. Então, continuando, vou ocultar essa aqui, que a gente não vai utilizar. Agora eu vou mostrar para vocês a programação da macro registrar salário horista, que é exatamente essa aqui, ó, que eu vou abrir agora com vocês, que é a salário underline horista. Daí eu vou abrir aqui a outra janela. Show de bola. Bem, deixa eu só dividir essa tela. Segundo, pessoal. Show. Beleza. Voltando, pessoal, a minha cadeira fica baixando sozinha, então tive que me levantar de novo. Agora, vamos lá, pessoal. Vamos explicar essa macro salário underline horista. Como eu estava falando na última aula, eu uso as aspas simples. Se eu não me engano, o nome é aspas simples, eu não pesquisei. Para escrever aqui o que eu estou fazendo, para também me situar na programação. Então, a nossa primeira parte é sobre copiar da planilha dados base, em que a gente está usando o mesmo comando, sheets, que é planilhas, onde eu vou na planilha aqui, síntese e apresentação, selecionada, e eu desprotejo ela. Esse é o primeiro passo. Ele seleciona a síntese e apresentação e desprotege. Aqui, ó, unprotect. E aí, então, ele vai para sheets, dados base. Então, olha aqui. Deixa eu achar aqui a dados base. A dados base eu ocultei. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Vai para sheets, dados base, tornando ela visível, né? Torna visível. E então vai para ela. Pega o range. Range, como eu falei na última aula, range é referência absoluta. Quando é
Active Cell Offset é referência relativa. Então, range C3, N8. Rótulo. Aqui é a nossa questão aqui, ó. C3, barra de título, no caso, né? Então, é coluna 3, coluna C e linha 3. Então, ele clica aqui, C3, e ele seleciona até N8. Para a gente replicar isso, como que a gente faz? Pega com o Shift, a gente pressiona o Shift e vai com a setinha aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês. A setinha mesmo do teclado. A gente vai só para direita. Chegou na coluna N aqui, ó, coluna N. A gente desce até a linha 8. Linha 8 aqui, ó. Então, o que ele faz aqui? Ele dá um selection copy ao selecionar isso, ó. Ele selecionou range C3N8 como absoluto e deu um selection copy. Selection copy, Ctrl C. Vai abrir o Cut Mode, que é essa parte aqui. E então, ele faz a cópia desses dados da planilha dados base e cola na planilha síntese e apresentação. Então, ele faz o Ctrl C e faz o Ctrl V. Aqui. Pessoal, inclusive, eu acho que vai ficar mais didático. Eu vou fazer de forma manual isso aqui. Para ser bem sincero para vocês, eu acho que vai ficar mais didático para mostrar como ele está fazendo. Então, espera só um segundo. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui para facilitar. Bem, pessoal, então o que eu vou fazer é exatamente realizar os mesmos procedimentos que está sendo realizado ali, aqui no meu Excel para vocês pegarem e entenderem o que está sendo feito. Então, ó, ali ele fez a cópia, ó, então deu Ctrl C, Selection Copy. O que vai acontecer então? Ele vai colar na planilha síntese e apresentação. Então, ele vai voltar para a síntese e apresentação aqui. Vai no range G10 48576. Então, ele vai para a célula G1.048.576. Para você chegar nessa célula, como que faz? Chega na coluna G aqui, ó. Eu estou numa célula da coluna G. Para você saber que está na coluna G, olha aqui, ó, a mudança de cor. Tá cinza, cinza. É onde você tá. Então, para descer tudo, Ctrl setinha para baixo. Olha onde a gente chegou. Célula G 1.048.576. Aqui eu coloquei nessa parte no range G 1.048.576, justamente porque é a última célula da coluna G. E isso é bom, por quê? Porque eu vou usar os dados que já foram inseridos para a inserção de novos. Então, olha, agora a gente vai executar outro comando que é o de subir. Então, ó, selection and x1 up. Esse comando quer dizer o quê? Que o Excel está usando o Enter, o Ctrl, e a setinha para cima, para subir, ó. Subiu tudo. Onde que chegou? Chegou aqui, ó, na estimativa de horas trabalhadas. Então, chegando aqui, vai utilizar referência relativa para a inserção dos novos dados. Então, está aqui, estimativa de horas, está em G12, né? Como a célula mesclada está mostrando que é mais células, mas o Excel vai pegar só a célulazinha que não é mesclada. Então, ele está pegando G12. Então, agora, o que vai acontecer? Lembrando, aqui no Active Cell Offset, na referência relativa, a gente tem 19. Esse 19 aqui, ele representa x ou y? Vamos dizer assim no plano cartesiano. X é a horizontal, y é a vertical. Esse 19, ele vai estar representando x ou y?
No plano cartesiano, a gente tem x, y. Então, primeiro vem a horizontal, depois a vertical. Aqui a gente tem y, x. Eu, pelo menos, estou relacionando com o plano cartesiano para ficar mais fácil, eu acho. Y, vertical, e x horizontal. Então, primeiro sempre vem a vertical e o x e depois a horizontal aqui no Excel. É invertido em relação ao plano cartesiano. E também a questão do número. Aqui a gente está tratando, por exemplo, o 19 ali está como número positivo. Quando o número é positivo, você desce. Quando o número é negativo, você sobe. Então, 19. Então, a gente está aqui no G12, estimativa de horas trabalhadas. 19. O que quer dizer o 19? Vamos descer 19. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E vamos menos 4 no X. 1, 2, 3, 4. Chegamos em qual célula? C31. Porque a gente aí tem a questão principal da referência relativa, pessoal. E aí eu acho muito importante vocês entenderem, justamente porque é para isso que serve a referência relativa. A referência relativa, ela vai estar usando outra célula como base para você achar outra célula. Então, o que eu quero dizer para vocês? Aqui, quando a gente chegou no range G10, G1.048.576, a gente chegou no limite do Excel, da parte de baixo do Excel. E ao a gente subir, a gente achou justamente onde começava, deixa eu ver, onde foi a última inserção de valor de uma célula da coluna G. Então a gente subiu tudo até chegar na última inserção de valor em uma célula na coluna G. Então é a última célula com valor da coluna G, que é exatamente a G12 aqui nesse caso, que a gente utilizou ela como meio para a gente chegar na G31. Só que, por que eu não referenciei direto range G12? Justamente porque a cada inserção que eu fizer, esse range ele vai ser modificado. Então, não vai mais ser G12. Porque senão eu vou estar sempre colando no mesmo lugar. No mesmo lugar eu vou estar colando dados iguais. Ou dados semelhantes, né? Já que o salário vai estar modificando. Mas eu vou estar sempre colando no mesmo lugar dados. E o meu objetivo é que esse lugar não seja absoluto, mas seja relativo. E para isso eu utilizo referências relativas, para que conforme progrida a inserção de dados na minha planilha, também progrida onde vai ser inseridos novos dados. E por isso foi utilizada a referência relativa ali nessa parte da programação, para que ao pegar o range mais baixo lá, ele subisse, achasse a célula a última célula com valor daquela coluna, que no caso foi G12, e através dessa célula, dessa última célula com valor, ele utilizasse ela como base para achar uma nova célula para ele inserir novos valores. Então vamos continuar, pessoal. A gente achou essa célula G12, desceu 19 e foi 4 para a esquerda, que é o menos 4, que é exatamente isso aqui, ó. E aqui eu especifico que o meu range é A1 na referência relativa, porque eu poderia especificar que é um range que abrange mais células, como eu especifiquei aqui, ó, como A1C1. Mas a gente já vai chegar nessa parte. Então, o que a gente já fez até agora? Copiamos da planilha dados base. Agora a gente está achando o local para a gente colar o que a gente copiou. Então, achamos esse local, que é a C31 aqui. C31.
Então vamos lá. Com a C31 selecionado, a gente vai em Selection Rows Outfit. Isso eu já tinha falado na outra aula, mas o Selection Rows Outfit é justamente para a gente autoajustar a altura da linha. Então, se tiver desconfigurado de alguma forma essa linha, eu ajusto ela para... Ah, desculpa, pessoal. Antes desse Selection Rows Outfit, tinha o Active Sheet Paste. Então, deixa... Active Sheet Paste é na planilha atual eu colar. Então, eu vou colar aqui para vocês. Ó, colei os dados, é exatamente isso que o macro vai estar fazendo. Ele vai estar colando esses dados aqui. E após a colagem, o Excel fez esse comando aqui, o Selection Rows Outfit, que é o autoajuste da altura das linhas. Que é isso aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, deixa eu ver se tá aqui. Aqui, ó. Autoajuste da altura da linha. Pronto. Esse comando eu coloco justamente se tiver desconfigurado de alguma forma. Eu acho sempre bom, quando você está programando Excel, você ser redundante. Então, você achar coisas que possam se repetir. Então, você tentar ver erros onde não tem, para que você já possa corrigir eles antes deles, se caso eles ocorrerem. Então, por exemplo, aqui eu colei e não ocorreu nenhum erro. Mas se caso tivesse desconfigurado, eu já teria ajeitado esse erro executando o autoajuste da linha. Então, esse autoajuste aqui é para prevenção de erro. Porque, como vocês viram aqui, eu colei e não aconteceu isso. Mas, se caso ocorrer, ele já se autoajusta sozinho. Próximo passo, copiando da planilha. Até escrevi errado aqui, mas isso aqui é tranquilo. Copiando da planilha, que é essa da nossa planilha registro de salários. A gente vai copiar os dados dela. Então, o que vai acontecer? A gente está na síntese e apresentação e realizou a colagem. Então, está aqui, foi colado. E a gente vai fazer a nossa referência relativa. Referência relativa aqui está dizendo o quê? Y primeiro, que é 1, e x depois, 1 também. Então, 1 para baixo e 1 para a direita. Onde a gente vai colar os nossos dados? Em tipo de salário. A gente vai colar os nossos dados. Então, ao selecionar essa célula, onde vai ser feita a colagem, a gente vai em Sheets, registro de salários. Sheets, registro de salários. E a gente vai copiar o tipo de salário e valor do salário. Para isso, a gente vai usar o range. Referência absoluta, pessoal. Range. H15 a H17. Na verdade, é H15 e H17, porque a gente tem uma vírgula ali e não 2 pontos. Aqui é a vírgulazinha, ó. Então, a gente vai pegar. Deixa eu exibir aqui os nossos títulos. Ó, H aqui e 15 aqui. H15, o Excel vai pressionar Ctrl no H15, selecionando o H15, e vai selecionar H17 aqui, ó, que é o valor do salário. Então, tipo de salário, valor do salário. E o que ele vai executar? Selection Copy. Então, vai executar a cópia. Ó, cópia, vem para cá, síntese e apresentação. Volta aqui, ó, Sheet, síntese e apresentação. E ele vai usar o colar especial, Selection Paste Special, em que vai colar
os valores exatamente nessa mesma célula. Então, ó, colar especial, como funciona? Ctrl, Alt e V. Ctrl, Alt e V. E a opção aqui, ele usa a opção valores. Olha aí, horista e o valor do salário, 1.500. Perfeito. Próximo passo, retirando validação de dados e formatação condicional. Então, com essa seleção, o que ele faz? Ele vem aqui primeiro, ele vem em with select validation, que é deletar a validação. Esse comando aqui, ele deleta a validação de dados, então ele vem em dados. Deixa eu achar aqui que agora está reduzido o negócio, né? Aqui, ó, validação de dados. Aqui, ó, limpar tudo. Ó, limpou tudo, saiu a validação de dados. Então, ele vai aqui e vai um para baixo para chegar no valor do salário. Então, ó, chegou no valor do salário, porque aqui ele usou a referência relativa, ir um para baixo. E ele vai fazer o quê? Na célula do valor do salário, onde tem o número, ele vai executar o delete da formatação condicional. Então, ele vai excluir a formatação condicional dessa célula. Então, a formatação condicional é exatamente o que dá essa cor verde para a célula. Então, ele vem aqui em página inicial, formatação condicional, e vem em limpar regras da célula selecionada. Tirou a formatação condicional dessa célula. Em Sheet, síntese e apresentação, aqui eu repeti, estou sendo redundante novamente. Em Sheet, síntese e apresentação, sendo redundante. Eu utilizo a referência relativa, Active Cell Offset. Então, célula ativa, deslocamento da célula ativa, -2. Então, eu vou subir 2. Range A1, C1. Aqui, no caso, eu estou pegando como se fosse a célula mesclada inteira. Eu estou selecionando como se fosse célula mesclada inteira. Então, primeiro Y. Quando é menos? Menos, sobe. Quando é número positivo, desce. Então, estamos aqui em valor de salário, 1.500. Sobe 2. Chega em data. Em data, eu faço ele pegar o range A1, C1. Então, é a célula mesclada como um todo. Então, esse A1, C1 não quer dizer que ele vai pegar da célula A1 até a célula C1. Não. É só para dizer como se fosse, vamos dizer assim, como se fosse o campo onde vai pegar. Deixa eu ver outro exemplo melhor. Deixa eu ver. Poderia dizer que é o espaço que será pego ou o tanto de lacunas que serão pegas. Poderia ser também. Bem, mas vamos dizer assim, é o tanto de colunas que serão pegas. Então, se eu deixar só range A1, quer dizer que eu só vou pegar uma coluna. Range A1 a B1, eu vou pegar duas. Range A1 a C1, eu vou pegar três. Por que ali está A1 a C1? Porque A1 a C1 é justamente o range da célula mesclada. Porque ali a gente tem uma célula, três células mescladas, né? Que formam uma. Então eu estou dizendo aqui para ele que é para ele selecionar de D até F da linha 31. Através dessa referência relativa. Bem, aqui eu também tirei a formatação condicional e deletei. Não, pera aí, eu tava olhando na errada. É nesse aqui, ó. Que eu subi 2 e range é 1 C1. Exatamente.
Aqui a gente vai copiar a data. Então vai lá em registro de salários, vem em, ó, a data tá para cá. Registro de salários aqui vai fazer, deixa eu desbloquear aqui também. Na verdade eu nem sei se vai pegar daqui, ele vai sim. Ó, eu vou desproteger. Em qual célula que ele vem? X17 para copiar. Então, ó, sheets, registro de salários, range X17, referência absoluta. Quando só vem range na frente, é referência absoluta. Quando vem active cell offset, que quer dizer célula ativa, deslocamento da célula ativa, é porque é referência relativa e depois vem o range. Mas quando vem o range na frente, é referência absoluta. Então, pegou lá essa referência absoluta de x aqui, 17, deu o Ctrl C, que é o Selection Copy, e vai para Sheet Síntese e Apresentação. Sheet Síntese e Apresentação já está ali na célula certa. O que ele faz? Paste Special. Faz a colagem especial. Então tá aqui, vem Ctrl Alt V. Aqui ele tem aqui ó, a opção que foi utilizada, ó, Paste Values, que é valores. Nossa, agora que eu vi que vocês não estão vendo, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar. Aí, ó. Aqui, ó. Valores. Pronto. Show de bola. Deixa eu voltar aqui assim ficar melhor para vocês. Acho que fica melhor para vocês verem. E agora ele colou o valor da data ali, ó. Então, certinho. Próximo comando. Referência relativa de novo. O que a gente vai ter 6 para a direita. Então, vai estar aqui em data. O Excel. Deixa eu ver aqui como ele vai funcionar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver o que ele vai fazer aqui agora. Na verdade, para falar a verdade para vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, Active Cell, Offset, ele vai em horas trabalhadas por dia. Ah, entendi. É exatamente aqui. Tá, como ele estava selecionado, range A1C1, o que vai acontecer? Com a colagem, ele ainda vai estar continuando selecionado A1C1. Então a gente vai clicar um para a direita, ele já vai direto na. Em vez dele sair de D, se a gente só tivesse referenciado D, ele já vai estar saindo de F. Então ele já vai começar aqui do G. O Excel, quando tem células mescladas, ele não considera que essa célula é uma célula única. Então, esse G até K é como se fosse 5 células. Então, por isso, aqui no comando, a gente tem que ele vai andar 6 para a direita. Porque ele vai andar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e chegar aqui, nessa célula. Na célula do valor das horas trabalhadas. Então ele está aqui, no caso ele mudaria direto para cá, no L31. E aqui eu também estou pegando range A1C1 e vamos copiar as horas trabalhadas por dia. Para copiar as horas trabalhadas por dia, Sheets, registro de salários. Vamos lá de novo, pessoal. Range H16. Então, range H16. Horas trabalhadas por dia. Range H16, que é aqui, ó. H e linha 16. Range H16, referência absoluta. Selection Copy. Selection Copy. Ctrl C. Volta novamente para Sheet Síntese e Apresentação. E vamos ter o Paste Special. Ctrl Alt V. Valores 8, que é exatamente quando estava lá. Então, ó, foi executado isso, sheet síntese e apresentação, foi para
planilha certa e usou o PaySpatial em colar valores. Mesma coisa, Activicial Offset, desce um para baixo, vai em valor da hora. Agora a gente vai copiar o valor da hora. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Eu vou mudar para o outro que eu acho que eu ainda estou fechando ali. Bem, mas quando eu estiver usando o colar especial, como eu já mostrei para vocês, eu vou estar colando valores. Eu vou estar especificando aqui, o Ctrl Alt V, e vou estar colando valores. Só para mim não precisar ficar mudando o tempo inteiro ali o modo de exibição, vai ficar mais tranquilo. Tá, o valor da hora, vamos de novo em Sheets, Registro Salários. Sheets, Registro Salários. A gente vem aqui, vem em H16. Não, não é H16, é P15. Tô confundindo com o outro ali. Aqui, ó, P15. P15 está para cá. Aqui, ó, valor da hora, referência absoluta, P15. Então é aqui, Ctrl C, P15, Sheets, síntese e apresentação. Já está na célula certa, então a gente já executa ali como ele está dizendo aqui para gente. PaySpatial, que é o Ctrl Alt V, Ctrl Alt V, valores. Active Cell Offset, mesma coisa, pessoal, DC1. Então, beleza. Estimativa de horas trabalhadas, vamos lá. Mesma coisa. Estamos tudo copiando daquela registro de salários. Então, Sheets, registro de salários. Mesma coisa, referência absoluta, X15, aqui, 264, Ctrl C, e vem em síntese e apresentação. A gente está copiando a estimativa da hora trabalhada, já está na célula certa, beleza, mesma coisa aqui, ó, PaySpatial. Vai ser praticamente sempre aqui a mesma coisinha, a gente vai estar copiando e colando de forma especial, Ctrl Alt V, valores. Então, ó, já colei. E vamos para a forma de ganho agora. Forma de ganho, a gente vai ter uma diferença aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. A gente vai de C2 e voltar a 8. Então, olha aqui. A gente está aqui no nosso L33. A gente vai descer 1, 2 e vai voltar 8 para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, a gente desceu aqui. Aqui, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É para parar em D35. Só que como eu estou mexendo aqui normalmente no Excel, ele funciona diferente, um pouquinho diferente da macro, né? Porque ele vai considerar que a célula mesclada é como se fosse uma só. Mas para macro não é. Então, aqui por isso pulou direto aqui. Mas era para chegar na D35 aqui. Então, ó, tá aqui, ó, D35. Beleza? Beleza. Então, ó, chegou na D35, a gente vai copiar a forma de ganho. Vamos lá em registro salários. Registro salários, beleza. Vamos voltar para cá. E vamos em H19. Referência absoluta novamente, pessoal. Aqui, ó, H19. Aqui, Ctrl C, copiando aqui. E volta para planilha síntese e apresentação. Então vamos lá de novo. Síntese e apresentação, já estamos no local certo. Paste Special. Colagem especial. Ctrl Alt V, valores. Beleza, colados valores. Daí agora, o que ele está fazendo aqui? O if selection.validation.delete. Está deletando a validação de dados dessa célula. Esse comando aqui é tudo para deletar a validação de dados dessa célula. Então, nessa célula aqui, ele vem em dados, vem em validação de dados e limpa tudo. Dá um OK, ó. Limpou, tirou a setinha aqui do lado, ó. Essa setinha aqui é para validação de dados, saiu.
E agora, próximo comando, Active Cell Offset 1. Ele vai descer 1, então desceu para o valor. E aqui, próximo comando, copiando o valor. De novo, Sheets, registre salários. Sheets, registre salários. Beleza. Beleza. Range H20, H, linha 20, aqui no valor. Ctrl C. Vem em síntese e apresentação novamente, ó. Copy, síntese e apresentação. E paste special onde estava. Então aqui, paste special, Ctrl Alt V, valores. Beleza. Certo, certo. Agora a gente vai, ó, executou o paste special, o que vai acontecer? A gente já tem todos os dados. Então, ó, já temos a data, já temos o tipo do salário, já temos o valor do salário, já temos as horas trabalhadas por dia, o valor da hora, estimativa de horas trabalhadas, a forma de ganho e o valor. Já estamos com todos os dados. Então, o que a gente vai realizar para tornar a nossa pasta de trabalho mais limpa? A gente vai fazer com que a nossa planilha, dados base, seja oculta. Olha aqui. Sheets, dados bases, visibilidade igual a falso. Então, ele vem aqui, o Excel vem aqui, clica com o botão direito sobre a dados base e vai em ocultar. Ocultou a dados base. Beleza. Aqui, ó, seleção final na síntese e apresentação. É como eu deixo selecionado aqui, qual célula eu deixo selecionado para a hora que eu entrar na síntese e apresentação, esteja bem apresentável onde está os dados que eu acabei de inserir. Então, ó, ele está aqui no ganhos extras, no valor. Então, o que eu faço? Eu faço ele subir 5 e 3 para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui ele está em D, ele vai vir aqui, ó, para 1, 2, 3. Ele vem aqui, ó, para aqui minha seleção. Em A31 nesse caso, mas lembrando, aqui é uma referência relativa, então vai parar em outro local sempre que eu estiver inserindo novos dados. Aqui a seleção final, então eu sou redundante novamente, eu nessa nossa planilha síntese e apresentação, eu realizo o falso aqui do CutCub Mode, então eu deixo falso se caso tiver ocorrido isso aqui, ó, que eu vou dar como exemplo, ó. Ó, se ficar assim, ó, a planilha, ó, esses negocinhos rodando aqui, esses tracinhos rodando, eu dou um CutCub Mode falso para voltar ao normal. Que é exatamente este comando aqui. E então eu venho e protejo a planilha. Então, Active Sheet Protect. Então, venho aqui em Revisão, Proteger, Proteger Planilha e venho aqui. Protegida. Venho na planilha Registros de Salários. Aqui. E CutCub Mode falso. Se caso aqui no ganhos extras, ó, tivesse assim, ele dá um falso para voltar ao normal. E aonde eu clico, aonde eu deixo selecionado é aqui, ó, em A1, que é na primeira célula da planilha, A1. Nessa célula aí, eu deixo selecionado ela aqui, ó, range A1. Em subdivisão patrimonial, aqui eu só sou redundante mesmo, se caso tiver alguma coisa aqui, eu esqueci de tirar o CutCub Mode. Então, ó, tá aqui, ó. Se eu tivesse esquecido o CutCub Mode, por exemplo, aqui, ó, eu já tirava ele antes de eu mandar o meu eu que inseriu os dados para cá. Então, ó, vai finalizar a nossa macro
nessa planilha aqui, subdivisão patrimonial. Vai finalizar vindo para ela. Então, a gente inseriu os dados aqui. Foi então copiado esses dados para síntese e apresentação. E por final, a gente vai estar aqui na nossa subdivisão patrimonial para poder continuar com a inserção de novos dados. Então, em subdivisão patrimonial, vem aqui, sendo redundante novamente, application cutcube mode igual a false e o range a1.select. Então, ele fica selecionado aqui na mesma coisa. Deixa eu exibir novamente aqui o título. Aqui, ó, vai ficar aqui nesse mesmo cantinho, A1C1. Ela está protegida também, então deixa eu desproteger só para mostrar para vocês, ó. Então, se tivesse qual que é aqui, ó, Cutcup Mode ativo, então, qual que é Cutcup Mode assim, ó, Ctrl C, ó, acontecendo isso aqui, ele falseou nessa parte, e por último, selecionou A1. Então, tá aqui, A8, ele parou lá em cima em A1, ali, ó, onde está cinzinho. Aqui. E com isso, eu termino de explicar para vocês a programação da macro. Deixa eu ver como é que tá o nome dela aqui. Salário underline horista. Essa é a nossa segunda aula e eu finalizo ela agora aqui com vocês. A segunda aula concluída, explicando sobre essa macro. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês possam entender alguns conceitos que vocês podiam estar em dúvida, podiam estar tendo algum problema assim de, sei lá, de entender bem ao certo como ele funcionava. Principalmente, né, para as pessoas que já nem podem estar no avançado, mas já possam ter uma questão de compreensão de programação. Creio que com essa aula também ela possa relacionar com os conceitos em Excel. E eu acho muito útil isso para realizar coisas mais rápidas e mais automatizadas. Óbvio, para você criar a sua programação aqui, vai demorar. Vai demorar, você vai ter que pensar pra caramba. Mas com o final disso, vai ser algo muito prático para o teu dia a dia, né? Então, toda vez que você for realizar aqui, vai ser rapidinho de realizar, vai ser tranquilo. E tenho certeza que isso vai contribuir para a sua rotina, para seus trabalhos, se você tiver que fazer trabalhos, ou até mesmo para monitorar a questão do seu patrimônio, monitorar a questão das suas saídas e entradas. Então, pessoal, agora eu finalizo esse vídeo. Agradeço se você chegou até aqui, se você chegou até aqui, a mesma coisa que no último vídeo. Comenta Excel aí para mim. E se gostou, agradeço sua curtida, se você puder dar. E também, se você gostou, também agradeço se você puder se inscrever aqui no canal. Tá bom? Obrigado e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!